Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol Regatas. Vamos trocar aquela ideia aqui sobre algumas situações que já aconteceram, que rolaram nas últimas horas com o Botafogo, e não foi só o sorteio da Copa do Brasil. A gente tem outras situações importantes para trocar essa ideia aqui com vocês, tá legal? Já peço para que você se inscreva aqui no canal. Se você não viu o nosso último vídeo, né, que eu publiquei ele por volta de 11 horas da manhã, veja, tem informações importantes sobre Arthur Jorge, tem informações importantes ali sobre várias situações referentes ao Botafogo, tem situação aí de mercado, de zagueiro e tudo mais que o Botafogo está buscando, a situação do Pablo, enfim. Se inscreve aí e, obviamente, dê aquela moral pra gente no canal do Brownie, tá aqui na descrição para você se inscrever e assistir o meu vlog, porque eu fui no jogo entre Real Madrid e Manchester City, lá na Europa, na Champions, foi sensacional. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tô assistindo aqui os jogos de volta de City e Real e também de Bayern de Munique e Arsenal, tá legal? Vamos lá, rapaziada. Antes da gente começar a falar sobre mercado, né, cara, sobre Copa do Brasil e tudo mais, vamos falar sobre o mercado do Botafogo, que tem duas saídas. Um dos temas, né, que nós abordamos nos últimos dias aqui foi de que o Arthur Jorge e também o Alessandro Brito, na apresentação oficial do novo técnico do Botafogo, eles deram um indicativo de que o Botafogo faria trocas, que o Botafogo mudaria, desinflaria o elenco, que o elenco era considerado muito inflado, tinha muitos jogadores e alguns atletas se despediriam, tá legal? Seriam dispensados, vendidos ou emprestados, e temos 2 deles já nessa lista, confirmados nesta quarta-feira, e não serão, né, os únicos, tá legal? Existem outros 3, 4, 5 jogadores que também podem ser colocados aí num balaio para pegarem rodagem, experiência em outros clubes, ou podem ser vendidos, negociados em definitivo. Um jogador que foi negociado em definitivo foi o Janderson, rapaziada. Janderson foi negociado em definitivo com o Vitória. Eu já tenho a informação desde fevereiro de que o Janderson interessava ao Vitória, e o Vitória, num primeiro momento, quis um empréstimo do centroavante até o fim do ano. O Botafogo recusou, entendendo que o Janderson ainda fazia parte dos planos e que, se fosse para negociar o Janderson, teria que ser em definitivo, para se ter ali um retorno financeiro, porque o Botafogo investiu no jogador, o Botafogo fez um investimento no atleta, tá legal? E eu vou chegar lá num assunto que eu quero trocar com vocês. O Janderson, portanto, agora, 2 meses depois dessa primeira sondagem do Vitória pelo jogador, o Janderson foi vendido, tá legal? Eu ainda não tenho os valores, né, que envolvem, né, essa negociação, mas o Janderson foi vendido para o Vitória. Portanto, o Botafogo mantém o percentual e vende definitivamente o Janderson para o Vitória, que inclusive vai ser o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo pode, inclusive, enfrentar o Janderson, tá legal? A gente vai falar da Copa do Brasil daqui a pouco. Mas a questão é a seguinte, rapaziada. Muita gente dava porrada no Janderson, falava que ele era uma merda, não sei o quê. É um jogador ainda incompleto, tá? É um jogador que ele careceu de categorias de base. É um jogador que ele veio, né, nessa formação meio louca, num estilo bem Júnior Santos, mas é um jogador, obviamente, mais jovem. Ainda não tem o físico ideal para um centroavante, tá? Não acho a merda toda que o pessoal acha, eu acho um centroavante razoável, útil, que entregou gols importantes no ano passado e que demonstra o que pode ser um bom negócio para o Botafogo, essa captação desses jogadores de times alternativos, esse mercado alternativo do Brasil, tá? O Botafogo foi buscar o Janderson lá no Bahia de Feira depois de ter se destacado, colocou o cara para rodar no Botafogo B, ele fez alguns gols, chegou no profissional, ajudou, entregou, o Botafogo pegou por um valor e estava revendendo por um valor mais alto. A ideia é essa, cara. Por mercado, tá ótimo, sabe? Eu achei sensacional, eu desejo toda a sorte do mundo ao Janderson, que é um moleque esforçado, do bem, num momento em que a torcida do Botafogo fala muito em falta de, né, jogadores vagabundos, descompromissados, tal. O Janderson é um dos caras mais compromissados que tem. É um cara que ele se entrega do primeiro ao último minuto, no treinamento, no jogo. Isso eu falo não de conhecer ele, afinal eu só falei com o Janderson uma vez na minha vida, tá? Mas de todo mundo que eu converso lá, fala que é um dos caras mais aplicados, que ele abraçou a oportunidade de jogar no Botafogo como a chance da sua vida, e era de fato, né? Se você vê aí a história de vida do Janderson, que há poucos anos o cara vendia bala em sinal, então, cara, é uma história foda de vida, eu tenho muita admiração por esse cara, enfim. É isso, e boa sorte pra ele no Vitória. Outro jogador que tá se despedindo, mas pelo menos temporariamente, é o Raí. Raí vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB de Alagoas. O Botafogo tá emprestando o Raí até o fim do ano, entendendo que é um atleta jovem de 21 anos, que pode render ainda no Botafogo, mas que nesse momento ele precisa dessa rodagem
em outro clube. Eu acho o Raí um bom jogador, tá legal? O negócio é o seguinte, rapaziada. Deixa eu trocar uma ideia aqui sobre Copa do Brasil agora, beleza? A gente já falou aqui sobre mercado, né? Sobre os jogadores que podem ir embora. Eu acho que o Diego Hernandes pode ser outro cara que vai ter um destino aí, né, de empréstimo ou de venda. É um cara que não se adaptou, não abraçou as oportunidades. Ao contrário do Janderson, né? Que era um cara muito esforçado. O Diego Hernandes não aproveitou suas oportunidades, tá? O negócio é o seguinte. Grêmio e Operário do Paraná. Fluminense e Sampaio Correia. Bahia e Criciúma. Goiás e Cuiabá. Flamengo e Amazonas. Vasco e Fortaleza. Ceará e CRB. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo e Águia de Marabá. Corinthians e América de Natal. Red Bull Bragantino e Souza da Paraíba. Galo, Atlético Mineiro e Sport. Atlético Goianiense e Brusque. Internacional e Juventude. Atlético Paranaense e Ipiranga. E, principalmente, o que importa para nós, Botafogo e Vitória. Tá legal? O Botafogo pegou aí um dos mais complicados aí dessa terceira fase para se pegar, tá? Eu diria que o mais complicado era o Vasco, né? Por ser um time de primeira divisão, um time de qualidade, seria um clássico, né? E abaixo do Vasco eu colocaria aí o Juventude, o Criciúma, o Vitória, o Atlético Goianiense, que são equipes da primeira divisão, da Série A. E o Botafogo pegou justamente uma dessas equipes, que é o Vitória. Enfim, o Botafogo não tinha nenhuma moleza aí, tá? Obviamente você tinha o Ipiranga, né, que é uma equipe fraca, tá na quarta divisão, mas é um time que logística complicada para chegar. Águia de Marabá, a mesma coisa. Eu acho que a maior moleza aí, cara, digamos, era do América de Natal, que não é tão complicado em termos de logística para se chegar, apesar de ser distante, e é uma equipe mais frágil, tá? Então o Corinthians, ele se deu bem nessa situação, tá? Mas, de qualquer maneira, o Botafogo pegou um adversário chato, que joga no estádio encardido, uma torcida complicada, né, tipo, de pressão e tudo mais. Eu, inclusive, conheço bem o pessoal do Vitória, né, cara, a torcida do Vitória gosta muito de mim, já estão fazendo até uma brincadeira, perigosíssimo o Vitória pegar o Botafogo, porque o Brownie tem muito conhecimento do Vitória, e tenho mesmo, tá, e vou passar as dicas aqui, beleza? E vai ser um confronto bem interessante, tá? O Botafogo, ele tem que estar preparado para esses enfrentamentos mais complicados, e o Botafogo, pela folha salarial que tem de buscar a sua classificação para as oitavas de final, beleza? O primeiro confronto acontece já daqui 2 semanas, tá, gente? Ainda não tá marcado, mas a data base é dia 1º de maio, beleza? Esse confronto ele pode acontecer do dia 30 de abril, que eu acredito não seja, até o dia 2 de maio. Esse jogo ou vai ser dia 1º de maio, quarta-feira, ou vai ser dia 2 de maio, na quinta-feira, no estádio Newton Santos, beleza? O primeiro jogo é no estádio Newton Santos, o primeiro jogo é no Rio de Janeiro, e o segundo jogo, que acontece entre os dias 21 de março e 23 de março, tá legal? Esse segundo confronto acontece no Barradão, foi sorteado o mando de campo e o Botafogo decide fora. O Botafogo decide em Salvador. Tá certo, rapaziada? Um abraço, tamo junto, até a próxima e fui.